Pronto. Bom, pessoal, então a gente vai fazer aí hoje uma aula de esclarecimento sobre os cálculos que vocês viram até o momento, tá? Então, o ideal é que vocês estejam com o livro em mãos ou que estejam aí com as anotações das principais dúvidas, tá? E vamos iniciar a nossa conversa falando de coisas que a gente tem que se atentar para conseguir fazer os cálculos, né? Acredito que vocês já perceberam que a regra de 3 é a base da maioria dos nossos exercícios. Essa é a primeira dica. A segunda dica é saber interpretar os exercícios. Isso aqui é primordial, tá, gente? Por quê? Muitas das vezes vocês são fera Vocês são fera. Deixa eu tirar aqui o WhatsApp, que fica apitando isso aqui me dá um nervoso. Pronto. Muitas das vezes vocês são fera na matemática, tá certo? Porém, se não saber interpretar o exercício, o cálculo, não vai adiantar de nada, tá? Então, eu acredito que vocês já entenderam isso também, né? Como a interpretação do exercício ali, do cálculo, da prescrição lá que você está, né, tentando resolver, ela é extremamente necessária e importante, tá? Então, saber ter o entendimento e o conhecimento das medidas equivalentes, né? Vocês já tiveram o conhecimento de uma delas, né? De uma não, de duas delas, que é 1 ml é igual a 20 gotas, né? E 1 grama é igual a 1000 miligrama, né? Então, são as medidas aí que vocês têm que ter esse conhecimento. Por quê? Porque em determinado momento, em determinado exercício, vocês vão ter que usar essas informações para que vocês consigam realizar o cálculo de forma correta, né? Então, se por um acaso vocês se depararem num exercício, que eu acredito que vocês se depararam aí no decorrer do exercício, onde o médico prescreveu 750 miligramas e você tem lá disponível frasco de 1 grama, se você não transformar esse 1 em 1000 na hora de montar a sua regra de 3, o restante do exercício vai dar errado, ok? Então, isso é uma atenção também, ok? Então, vocês viram aí, no primeiro exercício, né, fora os da matemática básica, mas de cálculo mesmo, foi os exercícios de administração de medicamento por via oral, né, e similares. Por que similares? Nasogástrica não é o mesmo caminho que a via oral? Nasoentérica não é o mesmo caminho que a via oral? E a sublingual, que é as medicações que colocam embaixo da língua, que não deixa de ser também aí, né, pela boca. Tá certo? Então, são cálculos, né, que vão ser ali basicamente com os mesmos propósitos, tá bom? Me diz aí vocês que estão online, qual a dúvida que vocês tiveram no exercício aí dessas primeiras páginas, que foi a página 66, 67 e 71 e 72. Qual que foi a dúvida que vocês tiveram? Pode falar, gente. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ei, vocês estão me ouvindo ou tá falhando?
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Jonathan, Júlia, Felipe, Jennifer, vocês estão me ouvindo? Estou sim. Deixa eu ver uma conta aqui que eu não consegui fazer da página 71 e 72. Fiz de todas as formas, mas eu não consegui chegar no resultado. Qual que foi? Você lembra? Felipe Góes, Jennifer, tá tudo bem aí? Tá sim. Bom, vamos então dar andamento aí. Vocês viram que nesse exercício de via oral, vocês tiveram duas situações. Aquele comprimido que você vai quebrar e vai utilizar metade do comprimido ou um quarto desse comprimido. E tiveram a situação a situação onde vocês diluiriam o comprimido em uma determinada quantidade de água, né? Vocês tiveram essas duas situações. Professora, qual que é o correto? Vai depender de muitas situações, principalmente do protocolo que a instituição utiliza, né? Mas, pensando em toda a parte técnica e tudo mais, a gente entende o quê? Que quando a gente dilui, né, consegue diluir 100% o comprimido em alguma determinada quantidade de água, você consegue mais exatidão naquilo que você precisa administrar, né, oferecer para o seu paciente, né? Porque você vai diluir, depois você vai pegar exatamente o ml ali certinho da quantidade que precisa oferecer para o seu paciente. Então, de fato, né, quando a gente utiliza essa técnica de diluir o comprimido, você tem mais exatidão, mas tem instituição que tem outros protocolos e somente pede para a gente quebrar ali nas medidas mais aproximadas, né? Utilizar o meio ali, né? Tem alguns utensílios, sabe aqueles negócios de fechar pastel, que fecha assim? Então, tem um negócio muito parecido com aquilo que é pra gente colocar o comprimido no meio e fechar e ele quebra ao meio. Mas às vezes ele esfarela e tal. Então, assim, de fato, utilizar a diluição é a melhor forma, tá? Então, assim, professora, tem um valor exato para eu estar diluindo? Não. Você pode diluir em 4, você pode diluir em 5 ml, porque via oral não tem aquela questão de limite, né? Beber água. Você pode beber um copo de 150 ml, você bebe aí 1 litro de água, a não ser que o paciente tenha alguma restrição hídrica, daí isso é uma outra coisa. Mas, de fato, você não tem um limite que você precisa se preocupar para oferecer para o seu paciente. O que a gente entende o quê? Como qualquer medicação, independente se via oral ou se endovenosa, enfim, quanto mais diluída ele estiver, vamos dizer assim, que o medicamento vai demorar um pouco mais para fazer efeito. Mas isso não quer dizer que vai estar errado e tudo mais. O que a gente vai se atentar é o quê? Aos limites de quantidade de líquido de cada via. Né? Como eu falei, nós vamos ter uma aula só de vias de administração, né, de técnicas, na próxima disciplina, que é a introdução de enfermagem. Mas se vocês folhearem os livros aqui, você já vai saber conhecer que intramuscular em adulto, no glúteo, até 5 ml, subcutâneo até 2 ml, né? Então, isso são limites de quantidades, né, de líquido de medicação que aquele músculo, aquela via, no caso endovenoso, como é diretamente na veia, a minha preocupação é o quê? No limite mínimo, porque se eu coloco uma medicação pura, sem diluir no paciente, na veia do paciente, eu posso até, além do paciente ter reações graves, eu posso lesionar a veia do paciente, onde
pode ocasionar flebite, né? Que é tipo uma inflamação, uma queimação na região ali, né? Da veia do paciente. Então, várias intercorrências podem acontecer, ok? Mas tem essas duas técnicas de usar o comprimido diluído e de não usar o comprimido diluído. Júlia, você achou aí o número do exercício que você quer que eu esclareça aí junto com você? Achou, Júlia? Sim, professora. Qual que é? É a 14 e a 15 do 71, da página 72. 14. Metaclopramida, 45 miligramas. Disponível metaclopramida, gotas, 20 miligramas. Quantas gotas administrar? É esse? Isso, e a 15 também. Então, aqui nós estamos falando daquelas medicações que vai ser em gotas, né? Que é aqueles conta-gotas que são via oral, né? Igual aqueles frasquinhos de dipirona que a gente compra lá na farmácia na promoção, né? Nesse caso aqui, o que a gente vai se atentar e o que a gente vai relembrar e buscar lá nas informações que eu aprendi? Dessa informação aqui, ó. 1 ml é igual a 20 gotas. Essa é a informação que com certeza eu vou estar utilizando para responder esse exercício. Por quê? Olha a pergunta que ele te fez. Quantas gotas administrar? Entendeu? Então, veja só. Nesse caso aqui, eu vou botar a cachola para funcionar e transformar esse ml, que é o resultado que eu vou obter na minha primeira conta, depois de eu ter essa quantidade de ml, transformar ele em gota, porque é gota que o exercício está me pedindo. Então, vamos lá fazer junto. Disponível e o que eu preciso. Eu sempre tenho que ter e saber reconhecer isso no meu exercício. O que é que eu preciso e o que é que eu tenho, né? Então, o que eu preciso é o que? A prescrição médica, que é o metaclopramida, 45 miligramas. E o que eu tenho? O que eu tenho é o quê? O metaclopramida de 20 miligramas por... Eu vou pôr um pontinho aqui, gente, porque a minha barrinha aqui, o botão não está funcionando. 20 miligramas por ml. Esse é o que eu tenho. Quando eu não tenho nenhum número na frente do ml, significa que ali tem o número 1 escondido, tá certo? Sabendo reconhecer essas duas, né, essas duas informações, que é o que eu tenho e o que eu preciso, né? Então, aqui é o que eu preciso. E aqui é o que eu tenho, certo? Agora eu preciso montar a minha conta. Então, o que eu tenho é 20 miligramas para cada 1 ml. O que eu preciso é o quê? 45 miligramas. Quantos ml eu vou ter que aspirar, que eu vou ter que retirar desse meu frasco aí, dessa minha ampola, para obter essas 45 miligramas, que é o que eu preciso, tá bom? Aí aqui nós montamos a regra de 3, certo? Aí o que eu tenho que atentar vocês, né? Chamar a atenção de vocês na montagem da regra de 3. Eu tenho que montar a regra de 3 corretamente. Isso significa o quê? Que eu tenho que montar miligrama embaixo de miligrama, ml embaixo de ml. Se eu coloco 45 debaixo do 1 e o X debaixo do 20, minha conta vai dar toda errada. Então, isso é uma das atenções que vocês têm que ter também, tá certo? Então, 20 miligramas para 1 ml. Eu preciso de 45 miligramas. Quantos ml eu vou precisar? Que é o que eu vou descobrir. Pode falar, alguém está falando? Alguém tá falando? Bom, acho que não. Tudo bem até aí, pessoal? Se a gente faz o contrário,
vai dar ruim, vai dar zebra, tá bom? Depois disso, faço o X, né? Vou trabalhar com letra antes do sinal de igual e, né, o restante da conta depois do sinal de igual. Então, 20 vezes X igual a 45 vezes 1. Essa aqui vai ser a nossa primeira montagem. 20 vezes X é igual a 20X. Igual 45 vezes 1 igual a 45. Certo? Então, é só continuar a conta. X é igual a 45. Oi. Pessoal, Fala aí mais uma irmãzinha. pessoal, olha o microfone. Tem que... Júlia, acho que é o seu microfone. Então, tá. Aí, o número tá aqui multiplicando. Quando ele pula a cerca, que é o sinal de igual, ele vai dividir, certo? Então, 45 dividido, vou usar o tracinho, pessoal, porque a minha barra não está funcionando, tá? Por favor. Ah, tá funcionando a do contrário. Não viu Glória dela lá, não? Oi? Eu vi. Júlia, atenção, o microfone vai sair na gravação. 45. Tá desativado. Tá, não. Vou desativar agora. Agora eu desativei. 45 dividido por 20. Certo, pessoal? Até aí tudo bem? 45 dividido por 20 vai dar 2,25 ml. Tá certo? Aí, minha conta parou por aqui? Não, por quê? Porque o exercício pergunta quantas gotas administrar no meu paciente. Quer dizer, quantas gotas eu vou lá colocar num dedinho de água para administrar o meu paciente, ok? Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem. Eu acho que só tá a Júlia aqui na aula, não é possível que só ela responde. Tudo. Oba! Ei! Então, vamos lá. Descobri né, nessa primeira etapa, eu descobri que 2,25 vai ser o suficiente para as 45 miligramas que eu preciso, certo? Se tivesse quantos ml administrar, minha conta pararia aqui. Mas tá perguntando o quê? Quantas gotas, né? Então, tenho que continuar. Infelizmente, eu tenho. Como eu tenho essa informação aqui, gente, né? Que 1 ml é igual a 20 gotas, aí agora é o momento de eu usar essa informação, tá? Como que eu vou fazer? Deixa eu aumentar a letra aqui. Então, vou lá. 1 ml é igual a 20 gotas, certo? 2,25, que foi a quantidade de ml que eu descobri, para X. Quantas gotas, né, que eu vou pingar lá, para que é o equivale a 2,25 ml, ok? E aí é só fazer a continuação aí do exercício. 1x igual a 2,25 vezes 20. 1x igual a 2 vezes 2,25 vezes 20, que é igual a 45. X é igual a 45 dividido por 1. 45 dividido por 1 é igual a 45 quê? Gotas. Ok, pessoal? Deu para entender? Júlia, deu para entender? Tudo bem até aí, pessoal? Então tá, vamos dar continuidade, tá? Depois disso, nós falamos de insulina, depois do cálculo de via oral e similares, nós falamos de insulina
Insulina está na página 87. E aí, o que acontece? Quais são as particularidades de insulina? Que ela não é, a preparação dela, a insulina, não é algo que a gente conta em miligrama ou grama, tá? A insulina, ela é contada, vamos dizer assim, que ela é pesada em unidades universais. Por isso que é UI, entendeu? UI significa o quê? Unidades universais, tá? Essa é a primeira informação importante que eu tenho que passar para vocês. Não só a insulina, como algumas medicações. Tem o anticoagulante heparina, que também é em unidades universais. Então, toda vez que você vê X medicação e a descrição com a letra U e a letra I na sequência, significa que é unidades universais, tá bom? Então, isso é a primeira coisa que vocês têm que saber, tá certo? E a segunda coisa que vocês têm que saber, que a insulina, diferente das outras medicações, por exemplo, paracetamol tem de 250 miligramas, de 500 miligramas e de 750 miligramas, né? O paracetamol é assim. Antibióticos também é assim, né? Então, várias medicações é assim. Agora, a insulina não. Vamos entender melhor dizendo que, basicamente, todos os laboratórios preparam insulina com a mesma concentração, que seria qual? 100 unidades de insulina para 1 ml de líquido, né? Então, 100 unidades de insulina para 1 ml. Tudo bem até aí? Isso significa o quê, pessoal? Que se vocês se depararem assim, com algum papel lá, uma prescrição médica, onde esteja escrito apenas prescrição médica, 40 unidades de insulina regular. Só tem isso. Não tem mais nada. Você vai arrancar os cabelos e falar, pelo amor de Deus, tá faltando informação aqui, né? Suponhamos que na prova do dia 2 esteja somente essa informação. Vocês vão arrancar os cabelos? Não, por quê? Porque o disponível você já sabe. O disponível é esse daqui, ó. Por quê? Porque é padrão. Você entendeu? Todos os frascos de insulina, do regional da Santa Casa, de todos os hospitais, eles sempre vão ter essa concentração. Deu para entender? Então, você sabendo disso, vocês conseguem dar continuidade na conta. Se o que você precisa é 40 unidades e o que você tem é 100 unidades para 1 ml, é só você fazer a conta. 40 para X. Deu para entender? O que acontece? Mas, Luana, toda vez que eu for aplicar insulina, eu tenho que fazer conta? Não necessariamente todas as vezes. Você vai precisar fazer quando? Quando você for lá buscar e separar os materiais e você observar que acabou aquela seringuinha fininha, bonitinha assim, que é aquela seringuinha exclusiva para insulina. Quando você pega aquela seringuinha e você olha lá nas marcações dela, já está escrito. Já vem mastigada, só engolir, né? Não entendi. Essa daí já vem mastigada, só engolir. Exatamente, já está escrito lá. 10 unidades, 20 unidades, 30 unidades. Então, você vai fazer o quê? Você vai espetar lá no frasco e vai puxar apenas a quantidade que você precisa. Não tem para quem fazer conta. Aí, agora, o que vai acontecer? Se essa tal seringuinha acabar e só tiver a de 3 ml, que está escrito o quê? Tudo aqui em ml, né? 0,1 ml, 2 ml, 3 ml. Então, como eu falei que a pesagem, né? O peso da insulina é diferente de miligrama e tudo mais, então, obrigatoriamente, eu tenho que saber 40 unidades é o mesmo que quantos ml, entendeu?
Por isso que somente nessa situação você vai fazer cálculo. Umas pessoas estavam confundindo e a informação que tem aqui, né? Disponível seringa de 3 ml, né? Tem alguns exercícios que está escrito assim. A pessoa estava utilizando essa informação de 3 ml, utilizando dentro do cálculo, no decorrer do cálculo, mas não é para utilizar. Você entendeu? Só está escrito disponível seringa de 3 ml, simplesmente para te alertar que você tem que fazer uma conta. Essa conta aqui, como eu já estou acostumada, vai dar o quê? Igual a 0,4 ml. Que é o mesmo, né? 0,4 é a ml suficiente para as 40 unidades que você precisa. Tudo bem até aí, povo meu? Tudo certo até aí? Sim. Então tá certo. Sim. Fechou. O próximo exercício foi endovenoso, né? Endovenoso. Mudou alguma coisa dos outros exercícios? Não. Também é regra de 3. Tem que saber ler e se atentar. O que eu tenho para falar para vocês o endovenoso, eu já falei, que é a questão do quê? Dos limites de quantidade de líquido, que você só vai realmente se preocupar com isso na hora que você estiver lá no vamos ver, que é na hora que você estiver preparando a medicação. E aonde tem que estar na sua mente? Endovenoso, no mínimo, eu vou ter que estar na mão a medicação aqui, numa seringa de 10 ml. Menos que isso, não existe. Você entendeu? Por quê? Porque se eu coloco uma medicação pura ou diluída em menos de 10 ml, esse paciente pode ter reações gravíssimas. A não ser, exceto, entretanto, quando o médico estiver do seu lado e pedir para você administrar. Tem alguém assoviando aí, gente? Meu Deus, fiquei com medo. Só porque eu tô gravando a aula vai estar cheio de sons diversos aqui, né? Enfim, então, a não ser que o médico estiver do seu lado, te orientando numa situação de emergência e tal, né? Onde é uma outra situação. Agora, as medicações, né? O dia a dia ali, tal, você vai estar utilizando preparações que, no mínimo, será de 10 ml. Tem medicações que tem que ser, no mínimo, em 100 ml. Então, quer dizer o quê? Você vai usar, no mínimo, os frasquinhos, né? Aqueles frasquinhos de soro de 100 ml, você vai ir lá pegar o tanto de ml suficiente lá da ampolinha, né? Muitas das vezes você não vai usar ela toda, você vai usar metade dela, enfim, conforme aí as miligramas que vai ser necessária. Porém, por ser um antibiótico, medicações, vamos dizer assim, bem reagentes, medicações fortes, você tem que diluir ele em no mínimo de 100 ml. Então, a gente vai se atentar ao quê? Às condições do paciente, aos protocolos dos hospitais. Você entendeu? Então, isso que eu tenho para falar para vocês das medicações endovenosas, ok? Aqui, eu tinha feito aqui, ó, uma prescrição, é de um dos exercícios aqui, ó. Amicacina 200 miligramas, disponível amicacina, então ampolinha de amicacina de 500 miligramas por 2 ml, certo? Então, aqui eu tenho disponível 500 miligramas para 2, aqui o para, né, os 250 para X, e aqui eu fiz a conta. E o resultado deu esse daqui, ó, 1 ml. Então, quer dizer o quê? Imagine a situação, vou lá, é EV, vou pegar, preparar, vou quebrar minha ampola, fiz o cálculo, quebrei minha ampola. Dessa ampola aqui, eu só vou o quê? Aspirar 1 ml. Peguei a minha seringuinha de 10 ml, né? Como eu falei, eu sei que é do tamanho mínimo que eu vou utilizar quando é endovenosa. Vou aspirar 1 ml, certo? Então, imagina, a seringa de 10 ml é desse tamanho. 1 ml é isso aqui, ó.
Então, só vai ter isso aqui de medicação, né, que eu peguei da ampola, e tudo isso aqui vai estar o quê? Vazio. Eu vou administrar desse jeito no meu paciente? Não. A miligrama, que é o, né, o trem que vai fazer o efeito mesmo no meu paciente, já tá aqui, que é os 250 que o médico pediu. Como é endovenosa, eu sei que eu não posso administrar totalmente pura, porque o paciente pode ter reação, pode, né, queimar ali a via do paciente, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, abrir uma água destilada, aspirar esse espaço vazio com água destilada, que é o quê? Que é uma água pura. Essa água pura não vai influenciar no tanto de miligrama que tem aqui dentro desse frasco, ok? Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem? Pessoal, eu vou fechar aqui porque tá faltando 1 minuto para acabar essa aula e já vou mandar outro link para a gente abrir aí, continuar e finalizar a aula, tá bom? Tem alguém me falando um bate-papo. Isso, Felipe. Ok. Tá bom, pessoal? Tá faltando 1 minuto aqui para acabar a aula. Eu vou encerrar e já abro para que essa aula não acabe bem no meio da minha conversa com vocês. Eu vou jogar o link lá no grupo, tá?